como porta-voz, como representante aqui da Comissão Científica e da organização do evento, dou boas-vindas não só aos conferencistas, mas também aos que estão aqui assistindo. Passarei a palavra agora ao professor Sidney, que coordenará a presente mesa. Ele assume as honras dessa apresentação. De qualquer forma, muito obrigado. Lembrando que a partir das 16 horas teremos a mostra acadêmica, que são os graduandos apresentando suas pesquisas através de pôsteres. É um incentivo a assistirmos funciona como incentivo a assistirmos essas apresentações. Muito obrigado, uma boa apresentação para todos. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bom? É um prazer também estarmos aqui para discutir e conversar com vocês um pouco sobre o que a gente tem trabalhado lá na EASH, na USP Leste, no nosso grupo de pesquisa. Agradeço o convite, a oportunidade de discutir algo que para nós é bastante caro, né? Acho que o diferencial dessa mesa, número 5, está relacionado a áreas protegidas, unidades de conservação, áreas naturais, que eu não vi essa abordagem nas outras mesas. Talvez a gente possa dedicar um pouco mais de tempo para discutir um pouco melhor isso, no sentido de ver como é que o turismo de base local, o turismo de base comunitária se interfaceia, se relaciona com essa entidade, essa institucionalidade, vamos dizer assim, chamada unidades de conservação, certo? Na palestra de abertura, o Krenak chegou a falar que as unidades de conservação é um fator de, eu não lembro as palavras direito dele, mas um fator de atravancamento do progresso, das atividades locais. A gente vai tentar discutir aqui com vocês esse caráter um pouco ambíguo, contraditório das áreas protegidas, à medida que ora ela favorece, ora ela não favorece a relação com as comunidades locais. E como que o turismo de base local, base comunitária se relaciona a isso. Basicamente é isso. O nosso grupo são todos mestrandos da USP Leste, da Universidade de São Paulo, de um programa chamado Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política, onde a gente tem nosso grupo de pesquisa. Só tem uma ovelha negra, uma espiã bem-vinda, né, que é a Denise Scott, que ela faz mestrado num outro programa também lá da USP Leste, que é em Estudos Culturais. Então o que a gente gostaria de apresentar para vocês são os resultados dos nossos projetos nesse grupo de pesquisa, que trata as questões de uma maneira, sempre que possível, interdisciplinar. A gente fica alfinetando os estudantes lá para que eles busquem alternativas interdisciplinares da abordagem do tema. Num campo disciplinar, algumas coisas que a gente tem trabalhado lá pode parecer estranho, mas lá a gente justamente incentiva isso. E quando trata de unidades de conservação, áreas naturais e a relação com comunidades tradicionais, isso ganha uma magnitude maior ainda, porque as ciências sociais, as ciências humanas sozinhas já são várias, né? Se pensarmos na antropologia, sociologia, geografia, elas sozinhas não dão conta com o arcabouço teórico delas, de dar explicações desse mundo. E também as ciências naturais, biologia, ecologia também que dão conta. A gente busca esse casamento, sempre que possível. Na fala deles, talvez vocês percebam isso, senão depois a gente deixa para o debate, né? Então a gente procura discutir conflitos, as rotas de colisão, principalmente entre o Estado e a sociedade também vista de uma maneira heterogênea, as comunidades locais, o trade, enfim. É isso que nesse grupo de pesquisa credenciado no CNPq a gente procura fazer. Então, parte dessa mesa aqui a gente vai falar um pouco das nossas experiências nesse grupo de pesquisa. E também vamos falar de uma segunda vinculação dos nossos trabalhos aqui a um projeto específico
financiado pelo CNPq, que a gente está no meio dele, tem os resultados parciais, mas na verdade já estamos indo para os finalmente. Vai dar para a gente apresentar alguns resultados mais interessantes, que também tem vínculo com os mestrados deles, né? É um projeto que procura analisar a participação política e o turismo, né, o título lá em cima, na gestão das áreas naturais no estado de São Paulo. Vocês vão ver que cada uma dessas áreas a gente procurou tentar dar conta desse projeto. Não sei se vocês conhecem lá o litoral paulista e o Vale do Ribeira, que é onde tem os maiores remanescentes de Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. Né? São 6 áreas de estudos que procuram dar conta aí de uma diversidade de gestão. Tem ali APA Bororé Colônia, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, APA Bororé Colônia, que tem uma administração municipal. Tem as outras todas uma administração estadual, são todas parques ou outras áreas protegidas de gestão estadual, pertencentes ali à Fundação Florestal do Estado de São Paulo, que é o órgão que administra essas áreas lá em São Paulo. Tem áreas no norte do litoral paulista, Ilhabela, que é aquela ilha ao norte. Tem áreas no Vale do Ribeira, tem áreas ao sul, como a Ilha do Cardoso, 2 ilhas, uma ao norte e uma ao sul. Tem uma diversidade, na medida do possível, de categorias de manejo, parque, RDS ali, quer dizer, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, né? E tem um quilombo, que a gente também trabalha, que foge um pouquinho dessa estrutura, porque o quilombo não é considerado uma área protegida na acepção da palavra, né? Não é uma unidade de conservação. Esse mapa tenta dar conta aí de mostrar a diversidade de locais, a diversidade de categorias, a diversidade de gestão, dentro do nosso exército de Branca Leone de meia dúzia, de pegar essa diversidade e poder trabalhar essas questões. E o projeto que eu estava falando especificamente... Oi? Ele está interessado no envolvimento, principalmente nessas 2 palavras-chave, envolvimento e participação das comunidades locais na relação que ela tem com essas áreas protegidas, ou no caso do quilombo, esse envolvimento dentro dela mesmo, que aí é só uma instituição, vamos dizer assim. Considerando, entendam, nessas outras áreas, há um gestor público dessas áreas, tem as lideranças comunitárias, tem o trade que atua de alguma maneira ali. Então, a gente tenta avaliar, olhando principalmente as lideranças, as comunidades, como que elas participam, se envolvem no processo de tomada de decisão do uso público, das atividades de visitação, e o quanto que isso está numa direção aos preceitos, vamos dizer assim, do turismo de base comunitária. Certo? E para falar especificamente de áreas protegidas, quando der 10 minutos eu paro, tá bom? Não é verdade? Então, a gente dividiu a nossa fala aqui, tentando dar conta mais ou menos de metade do tempo a gente fala e metade do tempo a gente vai usar nessas 2 horas para conversar com vocês, que o mais legal é o debate. Porque a gente ficar apresentando, a apresentação é só para dar o mínimo de informação para gerar curiosidade, sensibilizá-los para a gente discutir aqui. Tá bom? Então, o contexto de comunidades locais tradicionais que querem trabalhar com turismo, mas que estão de alguma maneira inseridas no interior ou no entorno de uma área protegida, tem vantagens, poucas, algumas, e tem muita desvantagem. Há um impedimento, há uma restrição que eu diria até histórica. Quando a gente fala de trabalhar com áreas protegidas e
turismo, a gente está falando do programa de uso público. Eu teria até um slide sobre isso, mas já vou passar mais rapidamente por eles, né? Na verdade, eu vou encerrar minha fala aqui. Deixa os outros slides, se alguém tiver algum comentário sobre o que eu ia passar, que é uma coisa que eu não sei se interessaria a vocês, que são as diferenças de unidades de conservação. Se alguém tiver alguma dúvida, questão sobre isso, eu passo o slide depois, certo? Mas como é que esse histórico de gestão de áreas protegidas, ele acabou rebatendo, porque do ponto de vista das finalidades de uma área protegida, seja lá qual for, a estação ecológica, que é a mais restritiva, um parque que está numa posição intermediária, até aquelas mais brandas no que diz respeito ao uso dos recursos naturais, como uma APA, uma reserva de desenvolvimento sustentável que a gente estudou, ela tem que favorecer o uso público, tem que permitir o uso público. Entendam, atividades de visitação, atividades de ecoturismo, educação, interpretação ambiental nessas áreas. Então essa finalidade é o nosso foco, o uso público. E ele, numa área protegida, tem essa relação histórica com o gestor da área, que sem nenhum desmerecimento vem das áreas das ciências naturais, que são excelentes especialistas no manejo da fauna, da vegetação, no desenho da conservação ambiental, mas pouco entende do perfil do visitante, das motivações de visitar uma unidade de conservação e, mais que isso, das atividades que poderiam ser desenvolvidas. Só para citar um especialista, o professor Miguel Milano, que é da Federal do Paraná, aposentado, já ele diz o seguinte: as áreas protegidas têm que ter educação ambiental e não ao simples entretenimento. Não sei se vocês conseguiram perceber essa fala, mas quer dizer o seguinte, em linhas bem gerais: está por trás disso um foco numa educação formal. A unidade de conservação tem que ser voltada à educação ambiental e não ao entretenimento. Não considera, portanto, a possibilidade daquele momento raro, importante, fortuito, do lazer, do tempo livre das pessoas, delas aprenderem também por um processo não formal de educação. Nesse sentido, tem todo um agravamento, uma dificuldade posta aí, que eu acho que eles vão falar um pouquinho disso. Então, o nosso foco, parte do nosso método de trabalho consistiu num roteiro de entrevista com gestores, com lideranças locais, com membros dos conselhos que compõem essas áreas protegidas, sempre considerando aí participação e envolvimento dessas comunidades no uso público. Como é que as atividades de uso público são trabalhadas por essas pessoas? O quanto que elas participam ou não? São meros serviçais ou elas detêm o poder, de fato, das atividades que lá são executadas, né? Historicamente, como eu falava, nesse olhar desses gestores mais engessante, eles acabam tolhindo, por vezes, algumas dessas atividades. Não é? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Não é? Chega de eu falar aqui, é só um contexto geral mesmo. Eu passo a palavra para quem é a primeira. A Juliana Castro, mestranda do ProMusp, trabalha com uma APA municipal lá no sul do município de São Paulo. Boa tarde, gente. Meu nome é Juliana, como o professor Sidney falou. Como os colegas, sou aluna de mestrando lá da EASH, sou formada em turismo e trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo. Bom, eu trouxe esse mapa para uma imagem de satélite, né, do estado de São Paulo, para dar um foco maior ali na região metropolitana, né? Obrigada, Cidão. Então, que essa mancha aí sem vegetação, porque a área APA Bororé Colônia, ela está localizada bem aí pertinho. Bom, a área de proteção ambiental Bororé Colônia, ela é uma unidade de conservação que tem 9.000 hectares. Ela foi fundada em 2006 por um movimento que começou com associações ligadas ao turismo na Ilha do Bororé,
que por uma preocupação com a preservação da qualidade ambiental daquele ambiente, começaram a pressionar o poder público para instituir ali alguma área que conservasse a natureza, né? E se chegou ao consenso que seria uma área de proteção ambiental. Foi essa a categoria de unidade de conservação instituída. Aqui na imagem da esquerda a gente tem um recorte maior daquela foto de satélite, focada aqui nessa parte da região metropolitana de São Paulo. Esse contorno em preto, que está um pouco difícil de vocês verem, é exatamente aquele mapa das subprefeituras de São Paulo. E o contorno em amarelo, aqui na esquerda, é a área da APA Bororé Colônia, que pega ali 2 subprefeituras, no caso a de Capela do Socorro e a de Parelheiros. É o extremo sul da região de São Paulo. É a área que estão as represas, a Billings e a Guarapiranga. É uma região de manancial extremamente importante para a produção de água. Abastece cerca de 20 a 25% do município de São Paulo, essa região, né? E essa agora é uma questão que para a gente está muito em alta, porque a questão do hídrica em São Paulo está bem complexa, assim. Muitos bairros estão sem abastecimento, tem gente que não tem água do serviço público há muito tempo, assim, alguns municípios que estão realmente há vários dias sem abastecimento. Bom, a APA Bororé Colônia, ela está situada numa região que teve uma imigração muito forte, assim, teve muitos imigrantes alemães, imigrantes japoneses e também imigrantes de outras partes do Brasil, pessoal do Nordeste, principalmente do Nordeste, que veio para essa região, né? Por incrível que pareça, a APA Bororé Colônia, apesar de estar no município de São Paulo, ela tem fortes características rurais na configuração do território. Depois vai ter uma imagem de satélite que vai mostrar esse contraste um pouco mais, de forma mais intensa, mas a gente pode ver que a paisagem ela tem fortes traços naturais, né? A agroecologia é uma questão lá muito forte, o pessoal trabalha muito com essa produção de orgânicos, agricultura sustentável, tentando desenvolver a agricultura de um modo menos impactante, né, com preocupação social. A gente tem também a questão da água, né, as represas e tudo mais, e a gente tem na APA áreas públicas e privadas, né? As áreas públicas, a maioria, constituem unidades de conservação. Ali dentro a gente tem 3 parques naturais municipais e no entorno da APA também a gente tem outras unidades de conservação muito relevantes. Tem o Parque Estadual da Serra do Mar, que é a maior UC do estado de São Paulo. A gente tem outra área de proteção ambiental, que é a Capivari Monos. 3 parques, né, que eu falei dentro da APA e mais um parque fora da região da APA. Então tem essa característica dessas 5 Cs nessa região. Bom, da mesma forma que tem esse ambiente natural na paisagem, a população da APA é muito voltada para a cidade, né? As pessoas, em sua maioria, trabalham no centro de São Paulo, que fica a cerca de 30 quilômetros ali da região, e desenvolvem suas atividades ali. E a pressão da expansão urbana ela é muito forte no território da APA, né? A APA também ela é cortada pelo Rodoanel, que é um anel viário que circunda a cidade de São Paulo, que é essa foto aqui da esquerda de cima. E a pressão da urbanização ela é muito constante. Então a questão dos loteamentos irregulares, né, a pressão do mercado imobiliário também para conseguir lotear toda essa área é uma constante ali no território. Bom, essa foto é aquela que eu falei que dava para ter uma ideia melhor desse contraste entre a mancha de expansão urbana aqui no canto esquerdo de cima e as características naturais ali da região que ainda tenta se manter, né? Como o nosso foco é a gestão do turismo, eu trouxe para a gente conversar aqui a questão do Conselho da APA Bororé Colônia. Ele é um conselho deliberativo. Desde 2006, quando foi criada a APA, o conselho foi criado simultaneamente. E às vezes a gente acha que o fato do conselho ser deliberativo já resolve boa parte dos problemas. Mas no caso da APA a gente vê que, infelizmente, não. O conselho, ele é deliberativo, mas o que é decidido ali, o pessoal não tem muitas pernas para conseguir encaminhar. Porque o que depende do poder público, as pessoas às vezes têm dificuldade de costurar e não conseguem executar. O que acaba dependendo da sociedade civil é um pouco mais fácil de ser executado. Todo documento produzido ali dentro do conselho, ele é assinado pelo gestor, mas o gestor não assina como gestor da APA, ele assina como presidente do conselho. Então o documento ele sai com esse valor de sociedade civil e poder público organizado, né?
e depois essas ações elas têm que ser trabalhadas, costuradas politicamente para elas poderem de fato serem implementadas, né? A questão assim, existem outros fóruns de discussão do turismo na APA, não é só o Conselho Deliberativo da APA. Existe um Conselho Regional de Turismo, existe um ponto de atendimento ao turista, agora existe uma lei municipal que está investindo 27 milhões na região, que é a lei do Polo de Ecoturismo, que gerou um outro Conselho de Ecoturismo. A questão é que esses conselhos eles não dialogam, né? Os representantes não são os mesmos, fora dos conselhos não existe esse diálogo, então às vezes um produto que foi desenvolvido dentro do conselho da APA não chegou no conselho do Polo de Ecoturismo e vice-versa. Eu sei que está super brifado, mas o nosso tempo aqui é bem curto para trazer tantos exemplos, né? Então eu vou passar a palavra já para a minha colega, para a Denise, que vai falar sobre o Parque Estadual da Ilhabela. Bom, pessoal, a ideia é que a gente apresente agora uma batelada de informações e vocês, eu peço, por favor, que anotem aí, né, porque senão daqui a pouco, depois de 6 apresentações, esqueceram o que a pobre coitada da Juliana falou no início aqui, né? Para a gente poder ter um diálogo, uma troca melhor. Boa tarde, meu nome é Denise Scotro, eu sou mestranda da USP, do curso de Estudos Culturais, orientada pela professora Alexandre Panosso, e eu vou falar um pouquinho da realidade do turismo ali na Ilhabela e a questão da participação na comunidade do Bonete. Então, a comunidade do Bonete está localizada ao sul da Ilhabela, mais de 80% do território da Ilhabela faz parte do Parque Estadual da Ilhabela, mas o Bonete está no entorno do Parque Estadual, então ele sofre influência direta do parque, mas as atividades do Bonete não são geridas de forma direta pelo Conselho do Parque. E ele também está em torno de uma água marinha. Bonete é uma comunidade bastante pequena, uma comunidade tradicional caiçara, e tem cerca de 250 pessoas. E essas pessoas se locomovem para a cidade, né, para a vila de Ilhabela ou para São Sebastião, onde eles fazem suas compras, via uma trilha de 12 quilômetros ou por mar. Isso acaba sendo um complicador, porque em dias de tempestade ou em dias de mar bravo, essas pessoas ficam ilhadas, elas não conseguem nem entrar na comunidade nem sair. Então, por vezes, moradores que saem para fazer alguma atividade fora têm que ficar fora e não conseguem voltar. E esse é um problema para o turista também, porque muitas vezes o turista acaba não indo para o Bonete porque tem medo de ficar ilhado, né? Ou às vezes chega até a Ilhabela e não consegue chegar no Bonete porque o mar está bravo, e se choveu ele não consegue passar pela trilha, porque essa trilha tem 3 cachoeiras, e se está chovendo, então essa trilha fica impedida, né? E a principal atividade econômica do Bonete é o turismo. O turismo começou na década de 1980 e hoje se constitui como a principal atividade econômica. Além do turismo, existe a pesca, né? É uma comunidade tradicional caiçara, então eles ainda pescam, ainda que a atividade pesqueira esteja diminuindo. Muitos são caseiros das casas das segundas residências, dos turistas que se instalaram ali, e alguns são funcionários públicos. Então, no Bonete, sendo o turismo a principal atividade econômica, ela é responsável pela renda de quase toda a comunidade, né? Pelo menos um membro da família trabalha direto ou indiretamente com o turismo. Então ele é visto, né, tendo entrevistado aí mais de 30 pessoas na comunidade, ele é visto como uma atividade vantajosa. As pessoas que moram ali gostam do turismo, são favoráveis ao turismo, eventualmente citam alguma situação de barulho ou de lixo, mas de maneira geral eles são bastante favoráveis ao turismo. E aí o que a gente percebe é que a gestão, a organização do turismo nessa comunidade, ela não é feita via alguma organização, alguma associação, não existe uma assembleia, e a participação do parque ela ainda é muito pequena. Então a organização do turismo se dá de forma familiar ou individual. Então o que é possível perceber ali é que existe parceria entre os estabelecimentos locais. Então muitas vezes uma mulher é dona de uma pousada e tem um filho que é dono de um restaurante, tem um outro filho que tem uma embarcação que faz o passeio ou o transporte de turista.
não há uma gestão integrada do turismo ali naquela região, ainda que isso tenha sido tentado por diversas vezes. Já chegaram projetos de turismo de base comunitária lá, e o que a gente percebe como resultado é que aquilo virou um roteiro turístico de aproximadamente um passeio cultural de cerca de 2 horas. Então, não dá para a gente falar que no Bonete existe, de fato, um turismo gerido pela comunidade. Existe também pouca relação com o mercado externo, existe apenas uma operadora que tem um flexboat que cabe 25 pessoas, e eles levam esses visitantes para lá, os excursionistas, para almoçar, passar parte do dia ali e retornar no final da tarde. Então, a comunidade ela se diz favorável a uma pequena ampliação do turismo, mas o que é possível perceber é que não é uma ampliação do número de visitantes que estão ali, por exemplo, na alta temporada. O problema é a baixa temporada, como apontado na mesa redonda anterior. Existe um problema de sazonalidade, um problema de comercialização. Então, essa comunidade ela fica 3 meses com um volume de turistas bom, adequado para a oferta, e ela passa boa parte do resto do ano sem ter visitante, portanto isso afeta diretamente a economia local. E alguns dos desafios principais da questão da energia elétrica, eles sofrem com a questão da energia, eles têm uma pequena hidrelétrica construída por eles mesmos, e o ano passado eles ganharam um gerador movido a diesel, então eles não têm uma energia elétrica constante. Então, outro desafio é o problema do acesso, esse desafio é um problema para eles e para os turistas. Uma outra questão, um complicador ali é a questão da saúde, e ainda em relação ao turismo é a educação. Então, existe uma baixa escolaridade e não existe mão de obra técnica. Então, até para os empreendimentos locais que estão ali instalados, existe uma dificuldade de conseguir pessoas para trabalharem nesses empreendimentos familiares. Então, de vez em quando, eles conseguem algumas parcerias com a prefeitura, ainda que existe uma briga muito grande com a prefeitura, por conta de interesses bastante específicos. A prefeitura tem interesse em pavimentar aquela trilha e tornar aquela trilha uma estrada, e a população, parte dela é contrária à implantação dessa estrada. Então, existe uma briga entre católicos e evangélicos. A maior parte da comunidade, mais de 90% da comunidade, ela é evangélica, e eles acabam administrando algumas questões do turismo no Bonete, não só do turismo, mas entre quase todas as questões que aparecem ali em pauta. E essas pessoas são contrárias à implantação de estrada porque eles têm determinados valores, eles prezam o sossego, prezam a qualidade de vida, eles não querem barulho, eles não querem um movimento de turismo muito grande, que coloque as crianças que estão brincando na rua em risco. Então eles querem preservar essa tranquilidade. E aí, então, sendo esse turismo gerido de forma familiar, a gente tem poucos espaços de participação formais. As fotos não estão muito boas, mas na primeira foto a gente tem a igreja evangélica, que de certa forma é um espaço político, é um espaço de participação, onde eles debatem determinados assuntos. Na foto do meio a gente tem a sede do Parque Estadual da Ilhabela, que também exerce influência a uma igrejinha católica. Aqui, nessa foto de baixo, a gente tem um lugar chamado Praça da Conversa Mole. Então, os pescadores, as mulheres que estão esperando seus maridos retornarem do mar, eles sentam ali e debatem os assuntos de interesse comunitário. E tem vários banquinhos na comunidade, espalhados embaixo dos chapéus de sol na beira da praia. E a última foto é uma construção chamada Instituto Bonete. Então, foi uma das primeiras organizações formalizadas. É uma instituição formalizada por veranistas, e que serve de sede para as discussões da Associação Bonete Sempre, que é, então, a associação formalizada que discute, que vai ter cadeira agora no Conselho Consultivo do Parque Estadual da Ilhabela. E existe uma outra associação não formalizada, que é a Associação de Bairro, que ela é do grupo católico, e essa daqui é do grupo evangélico. Então, ela perdeu força e ela não está atuante. A gente tem aí esses espaços de discussão e de debate dos assuntos não só turísticos, mas também turísticos. Então, como forma de participação, novamente não há uma gestão integrada, sempre as discussões, as participações ocorrem, na maioria das vezes, de forma familiar, outras vezes através de iniciativas individuais e, eventualmente, de forma coletiva. Então, quando existe essa participação coletiva, as discussões elas são por demanda. Então, surge um problema na comunidade, por
tem uma demanda, essas pessoas são convocadas, são chamadas para um debate. E o que se tem percebido ali é que esses debates eles são bastante calorosos, as pessoas se exaltam e não se chega a nenhuma conclusão, justamente por uma diversidade de interesses. Existem as reuniões do conselho, essa associação Bonete sempre constituiu um conselho, então o que é informado é que o presidente da associação, quando faz uma convocação, e também é por demanda, chama pelo menos um membro de cada família. Então essas pessoas que participam dessas reuniões trazem para o conselho as demandas familiares e depois da discussão levam. Eles dizem que dessa forma é melhor porque evita aquele tumulto, evita discussões tão calorosas que não dão resultado, né? E as eventuais reuniões do Conselho do Parque, ainda que essas reuniões sejam bimestrais, o que acontece é que pela distância, então isso tem um custo, né? Tempo, nem sempre a comunidade participa das reuniões, mas quando participa, a informação tanto do presidente da associação, Bonete Sempre, quanto dos conselheiros e da gestora, é que eles têm espaço para falar, eles são ouvidos, né? E como ações coletivas, né, que são poucas, mas existem, a gente tem a festa da Santa Verônica, que é uma festa católica, acontece sempre no dia 9 de julho e movimenta um volume de turistas consideravelmente grande, principalmente daqueles familiares das pessoas que eram no Bonete e se mudaram para outras regiões e vão para a comunidade para participar da festa. Todo meio de setembro existe um Dia Mundial da Limpeza de Rios e Mares. Então, o parque promove um mutirão e essas pessoas se organizam para participar. Esse ano a participação não teve um quórum muito grande dos moradores. A gente vê aquela foto ali, são moradores da comunidade recolhendo lixo. Eles fizeram em julho do ano passado, empolgados com as manifestações de junho, eles fizeram uma manifestação contra a urbanização, porque a prefeitura queria urbanizar a área do Bonete. Então eles pegaram suas canoas, as suas lanchas e impediram a abertura da Semana de Vela, Campeonato Internacional de Vela. Então eles se manifestam coletivamente em ações muito pontuais, né? Ou algum mutirão de infraestrutura, como foi o caso que eles fizeram a hidrelétrica, ou algum reparo na trilha. Então são essas as ações coletivas, são esses os espaços de participação e o turismo ele vai acontecendo de forma familiar. Então, fico à disposição para alguma questão e passo a palavra a Paulo. Só uma questãozinha que eu esqueci de falar. A gente organizou as apresentações, não é tão linear assim, mas onde a gente considera que o turismo de base comunitária ainda está engatinhando, está começando, está incipiente, se é que um dia ele vai virar isso, e onde agora começa a ter alguma, dentro das palavras-chave que a gente trabalhou, participação cidadã, envolvimento comunitário, etc., onde há uma situação mais adequada, mais madura, mais caminhando para isso. Então agora ainda estamos numa situação da parte mais de baixo, né? Agora a gente vai pegar um pouco pesado aqui. Então, meu nome é Paulo Dácio, também sou mestrando do ProUSP, professor Sidney. Eu vou falar da Vila de Barra do Una, que é a área de estudo, né, que eu estou fazendo minha pesquisa, e ela fica a 25 quilômetros da cidade de Peruíbe. 18 quilômetros são feitos por uma estrada de terra bem precária, né? Essa é uma visão que a gente tem panorâmica do mirante lá do local. Aqui umas fotos também, né, da comunidade. Também tem essa placa aí que é da Estação Ecológica, não dá para enxergar muito bem, né? E é bem interessante para a gente ter um panorama aí dessa comunidade pelos simples fato que é uma comunidade, né, heterogênea, né? Digamos, que eu quero dizer heterogênea, assim, tem os caiçaras, né? Uma vila que é conhecida por ser uma vila caiçara, mas tem um grupo também grande, né? Na verdade, até em maior proporção de pessoas que possuem uma segunda residência, né? São chamados de veranistas.
pela Fundação Florestal e eles mesmos também não gostam de ser taxados como veranistas, falam que até um certo preconceito, porque isso distingue e tira direitos dessas pessoas. E eles têm uma relação bem próxima com os caiçaras, obviamente, por conta de ter, muitas dessas pessoas têm casa há bastante tempo. Isso é um ponto determinante de muitos conflitos no local. Então, por isso, aquelas fotos, né, mostrando essa questão. Esse slide, assim, eu coloco essa questão histórica, que eu acho bastante importante para o local. Em 1986 foi instituída a Estação Ecológica Viraí Catins. Como dizem os caiçaras lá, o homem, né, veio primeiro do que a reserva. Tem toda uma discussão, eles sempre fazem algumas provocações bem interessantes assim, a respeito disso, porque a Estação Ecológica, como até foi apontado anteriormente, é uma unidade de conservação muito restritiva, não admite nem morador. Então, os moradores da Jureia, não só da Vila de Barra do Una, porque a Vila de Barra do Una fica, né, na região conhecida como Jureia, e existem diversas comunidades, eles passam a se unir, né, montam até uma associação que é muito conhecida, de muita força política, que é a União dos Moradores da Jureia, para tentar mudar a configuração da área, né? E isso demora muito tempo, né? Então, em 2006 tem uma primeira mudança, né, de configuração dessa área, e passa a se tornar um mosaico de unidades de conservação, e a Barra do Una, incluída nesse mosaico, são várias unidades de conservação, passa a ser uma reserva de desenvolvimento sustentável. No entanto, em 2009, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, derruba essa estação ecológica e os moradores voltam a temer, né, essa questão de ser desalojados, né, de ser retirados, né, do local. Voltam a se unir. Em 2013, a estação ecológica retorna, né, a ser um mosaico. Ainda houve uma tentativa de procuradores do Ministério Público derrubar de novo, né, mas esse ano a coisa parece estar andando um pouco mais. Mas essa questão histórica é muito importante para destacar essas idas e vindas, né, nesse período todo, e isso acaba sendo um fator, né, problemático para os moradores. Desculpa. Então, desculpa, pessoal. A RDS seria essa de baixo, né, e justamente essa amarela, né, a parte amarela ali, que vocês cabem, né, e essa laranja aqui também é uma RDS, né? Então, e a estação ecológica antiga, né, o tamanho dela seria, né, abrangia vários municípios, inclusive, é bem grande assim, né? Então, a questão do turismo no bairro é o principal fonte de renda dos moradores é o turismo, e principalmente na época de veraneio, né? Então é o mais forte, né, nessa questão do turismo. A Vila de Barra do Una possui diversos ecossistemas, assim, que são, digamos, os atrativos, né, naturais do local, Poção Rochoso, Restinga, né, as praias, obviamente, né, Manguezal, né. Tem o principal meio de hospedagem é o campismo, né. Os moradores também organizam festas, embora nos últimos tempos tenham organizado apenas uma, que é a festa da Tainha, acontece no mês de julho, né, e é uma importante período que eles se associam, se unem, né, E tem também a educação ambiental, né, que é um tipo de turismo que vem crescendo muito, e não só pela questão dos pescadores do local falarem sobre essa questão da pesca, mas também de discutirem com alunos de universidades aqui, né, uma viagem com o pessoal da USP, com alunos do IETEX do Vale do Ribeira foram lá, né, visitar. Então é um ponto importante até para ajudar nessa questão de tirar, né, esse problema que o turismo tem, né, de sazonalidade. Então ele vem crescendo bastante, né, é bem interessante. E a participação política aí, né, que se destaca, né, são por meio de duas associações, né, a Sociedade
Amigos de Barra do Una, que é a associação que tem os moradores tradicionais, os caiçaras, né, que tem estatutos tradicionais, e também tem a associação de moradores e ocupantes, que é na verdade, os ocupantes que possuem segunda residência no local, aqueles chamados de veranistas. Fizeram as duas, elas tiveram o primeiro intuito, né, de defender, de permanecer na área. Né? E depois também, com o passar do tempo, tentar melhoria de vida para todas as pessoas lutarem por questões essenciais. Né? E o espaço de discussão maior, né, é o centro comunitário. Né? Obviamente tem outros espaços informais, né? Os bares também são locais, assim, principalmente o bar do seu Walter, lá, que é bem interessante. Assim. E quando eles discutem, né, a respeito por exemplo, a organização das festas, né, também, né, as principais demandas que eles, né, discutem são justamente a questão da comunicação, né, a precariedade da estrada, né, saneamento básico, né, essas coisas todas que vão recair, né, na questão do turismo. Né. Tem uma participação significativa de jovens, sim, principalmente nessa questão da educação ambiental, eles já estão recebendo, né, essas escolas, as mulheres também têm um papel importante, né, e idosos diminutamente, assim, já não estão participando por conta dessa questão desse período, né, longo de perdas, né, e alguns poucos ganhos, né, que obtiveram. Né. Então, e assim, as reuniões, assim, elas têm pouca tomada de decisão, né, por conta da questão da gestão muito centralizadora da Fundação Florestal. Né. Também tem questões que eles reclamam de acordos poucos funcionais, assim, que são acordos de boca, né. Também demandam pedido de reforma das casas, né, essas coisas. E principalmente a questão do turismo tem um problema um pouco nessa questão das reuniões com os gestores, né, da Fundação Florestal, que às vezes as reuniões elas são feitas quando o verão está próximo, né, isso acaba sendo um problema. Né. Então, só para dar uma aceleradinha aqui. Tá. Então, um dos problemas que a gente destaca nesse local é justamente essa questão dessa mudança constante, né, de configuração. Né. Tem um período que cai, né, e volta a ser um conselho consultivo, as reuniões passam a diminuir, as discussões acabam não rendendo, né, não tendo frutos, né, interessantes. Né. Então, assim, só para finalizar, assim, os desafios da vila, assim, a questão dos impeditivos maiores é estabilidade, né, na instituição de unidade de conservação, né, a questão fundiária, né, de saber se os moradores, né, vão ficar, principalmente agora os ocupantes, né, os veranistas, que eles na verdade não podem ficar nessa unidade de conservação, né. Então isso é um problema e até um certo consenso, assim, que os moradores tradicionais são totalmente contrários a essa questão, porque eles até dependem relativamente, né, por conta de trabalharem, né, para essas pessoas. Tem também a questão da ausência, né, do Estado, a presença muito, às vezes, na questão de repressão e não, né, e não uma presença para, né, atuar na questão de estabelecer políticas efetivas, né, importantes. Um pouco de falta de união comunitária, né, também por conta todo esse reflexo, né, histórico, né, e isso acaba resvalando no subaproveitamento, assim, do potencial turístico. Né. Os desafios são a luta pela permanência, né, de todos, né, que os moradores colocam, utilizar esse potencial de união, que em momentos muito críticos, esses momentos críticos eles se unem, né? Quando chega alguém do Ministério Público para derrubar a casa de alguém, e eles acabam, né, tendo uma união bem forte, assim, né? Isso é um ponto importante. Né?
Os moradores têm uma experiência, né, com desenvolver essa experiência com a atividade turística, né, ainda que falta planejamento, né. Também é importante estabelecer parcerias, né, eu acho que isso é um ponto importante, né, e maior diálogo, né, com os gestores, assim, e esses gestores têm diálogo, na verdade, com os moradores, né, desse local, né, na Vila de Barra Dura. Então, é isso. Mas são mais interessantes, vamos ver. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Fabrício, também faço parte do grupo coordenado pelo professor Sidney Raimundo. Eu já defendi a minha dissertação no meio desse ano e estou agora tentando fechar o doutorado, e aqui tem muitos resultados que a gente conseguiu encontrar durante a pesquisa, que teve como foco o PETAR. Então o PETAR, para quem não conhece, é uma das unidades de conservação mais antigas do estado de São Paulo, está localizada no Vale do Ribeira, que é a parte sudoeste do estado, sudeste do estado, desculpa, no que a gente chama de Contínuo do Paranapiacaba. Vocês podem ver no mapa ali, né, o PETAR é o que está em laranja. Logo do lado do PETAR a gente tem o Parque Intervalos e depois tem o Carlos Botelho, que configura-se aí um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do país. Interessante também falar um pouquinho sobre o PETAR, que ele foi criado em 58, um dos mais antigos, e ele é o único parque estadual que tem um nome turístico, né, dentro dele, né, o Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira. Isso, né, se dá pelo motivo do parque, desde aquela época, já ter sido reconhecido como um ente atrativo, né, para a região e com um forte potencial de desenvolver a economia da região. O Vale do Ribeira é uma das áreas mais pobres do estado de São Paulo, né, dos menores IDHs do estado, e desde sempre existem políticas públicas que tentam trazer desenvolvimento para o vale. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas. Bom, o parque ele recebe aí aproximadamente 38 mil visitantes por ano, e que também se configura como um dos mais visitados do estado, né, daqueles administrados pela Fundação Florestal. Aqui também só algumas fotos, para quem não conhece a unidade, né, começar a se familiarizar. Ele é bastante conhecido pelo seu patrimônio espeleológico, né, então existem diversas cavernas. A área cárstica ali do parque, né, onde tem essas cavernas, é uma das maiores do Brasil. Dentro do parque existem mais de 300 cavernas catalogadas, sendo que poucas delas, na verdade, estão abertas à visitação atualmente. Também vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. O parque foi objeto, aquela primeira foto do canto esquerdo, né, de um centro de visitantes novo, que foi construído, novo na verdade nem tanto, foi construído em 2010, fruto de um projeto financiado pelo BID, que também vou falar um pouquinho mais para frente do que isso gerou de expectativas de conflitos e, né, junto à comunidade da região, mas ele foi então objeto de um estudo, teve investimento na sua infraestrutura, justamente pelo fato de ter um grande potencial de estação. Ali embaixo a gente tem uma foto do município de Poranga, que é um município também histórico, uma parte de patrimônio histórico bastante importante. O parque ele abrange 2 municípios, Iporanga e Apiaí, e a primeira ali, que é o bairro da Serra, é o bairro que está bem em torno do Núcleo Santana, que é o principal núcleo de visitação do parque, e onde concentra a maior parte de infraestrutura, né? Então, um pouco dessa relação. O Petaro, o professor, falou que já é um parque que está um pouco mais avançado na escala de participação, mas essa relação amistosa entre parque e comunidade vem justamente dessa interdependência dos dois, né? O parque depende da comunidade que oferta os serviços para que o visitante chegue até lá, e a comunidade depende do parque para que atrás os visitantes tenham o potencial econômico, né, revertido para eles. Então, só para falar um pouquinho sobre a atividade turística, que é um dos principais diferenciais do parque, ali tem alguns números de visitação, e aí em 2013, né, desde 2011, o parque retomou. Nos anos 2000, no começo dos anos 2000, o parque já recebia um grande número de visitantes, né, já tinha ali em média 40 mil visitantes por ano, e em 2008, por conta de um embargo, né, do IBAMA das cavernas do parque, pela falta de planejamento espeleológico, o número de visitantes caiu, né, vertiginosamente. Né? A gente chegou em 2008, ali, a primeira coluna, com 25 mil visitantes, sendo que as cavernas ficaram embargadas por apenas 3 meses. E aí é importante a gente ver, né, como que uma ação repercute ao longo do tempo. A gente demorou quase 3 anos para que o parque conseguisse voltar ao número de visitantes que ele tinha anteriormente. E esse embargo ele possibilitou que os pesquisadores, a comunidade e os gestores percebessem a importância da atividade turística para a região. Né? Pousadas foram fechadas, a pressão de extração de palmito, de caça dentro da unidade de conservação aumentou por falta de oportunidade econômica, de atividade econômica para essa comunidade, que dependia, em grande parte, dos turistas motivados pelo parque. Hoje em dia, aqueles números que estão aqui, eles foram levantados durante o plano de manejo espeleológico. A gente tem mais de 300 monitores que são cadastrados
Obviamente nem todos trabalham diretamente no parque, mas eles estão cadastrados e têm a possibilidade de trabalhar lá. 23 pousadas e 5 campings, tudo isso só no bairro da Serra. Então, para mostrar a importância que o turismo tem, que o parque tem para o bairro. Bom, a principal forma de participação que existe hoje no parque é o Conselho Consultivo. Ali no canto direito a gente tem uma tabela da última gestão do Conselho Consultivo, que foi instituída por uma portaria em 2013, ele está para ser renovado. O Conselho Consultivo, não sei se todos aqui conhecem a legislação do SNUC, né? Então o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelece que todas as unidades de conservação, de proteção integral, têm que ter um Conselho Consultivo e que ele tem uma gestão de 2 anos. O Conselho ele foi instituído em 2008 e desde então ele vem funcionando periodicamente, com reuniões bimestrais e instituído de forma legítima, mas ele já funciona desde 2000. Aí é uma primeira mudança que vale a gente pontuar, que em 2007, a gente não comentou aqui, mas foi instituído o CERFLOR no estado de São Paulo, que alterou a gestão das unidades de conservação que eram feitas pelo Instituto Florestal para a Fundação Florestal, que é um órgão de administração indireta, teoricamente porque esse órgão teria uma agilidade maior na gestão das unidades. E de 2007 em diante, a Fundação Florestal começou a instituir uma série de novas ações, uma delas foi a tentativa de instituir os conselhos consultivos em todas as unidades, por isso que em 2008 isso acontece. E aí a gente pode entrar numa discussão mais para frente, tanto pelo bem quanto pelo mal. Foi instituído a toque de caixa, em alguns locais legitimou conselhos que já vinham trabalhando, e outros foi instituído no executivo. Bom, ali dá para a gente ver que o conselho é paritário, como a legislação exige, e que também dá para a gente destacar que existe uma grande... existem diversas associações voltadas especificamente para o turismo. Então, da associação civil, a gente pode ver que tem a associação de monitores, a associação de pousadas, Sociedade Brasileira de Espeleologia, que a gente pode entender que são os visitantes, representam os visitantes e pesquisadores que gostariam de visitar e têm relação com o parque. E também a gente pode discutir mais para frente, se vocês tiverem interesse, que o fato de ser paritário nem sempre garante que a discussão seja igual. Diversos autores já pontuaram isso, que o fato de ter números iguais não representa igualdade durante a discussão. E, para a gente já começar a caminhar para o final aqui, rapidamente na parte de apresentação do PETAR, hoje em dia o Conselho, então, ele é visto tanto pela comunidade quanto pela gestão como o principal canal de comunicação e de participação da sociedade no parque. É interessante notar que, apesar do Conselho funcionar desde 2000, nas entrevistas que a gente realizou com os conselheiros, a primeira pergunta que era feita, que era se você participa da gestão do Conselho, a primeira pergunta era não participo da gestão. Eu participo do Conselho. Aí mais para frente, durante a entrevista, ela fala, não, participo do Conselho, mas não da gestão. Então já começa a ver um pouco de como que é essa visão de participação. E aí, pulando para o segundo item, que é a escala de participação, depois também podemos discutir isso com calma. Hoje, na escala de participação, a gente consegue, o PETAR, que é um dos mais avançados, como o professor já falou, ele chega até o limite de ser um conselho de consulta. Ele serve como terapia para as pessoas falarem sobre os problemas, insatisfações e tudo mais, como um canal de informação do parque para a sociedade e da sociedade para o parque, e como uma fonte de consulta. Muitas vezes os projetos são levados lá para serem validados após os projetos já terem sido desenvolvidos. Poucos projetos são construídos em conjunto efetivamente com a sociedade. Com relação à transparência, essa também é uma outra questão apontada pelos conselheiros. O parque, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, durante a elaboração dos planos de manejo, durante a elaboração dos projetos, existiram reuniões participativas, existiram reuniões de retorno, foram criados canais de comunicação para divulgar as ações que estavam sendo feitas durante esses projetos específicos. Mas fora isso, a gente não existe uma publicação periódica, não existe um canal oficial que mostra a questão de recurso disponível, a questão de funcionários, a questão de políticas efetivas que são vigentes naquele local. Então poucas pessoas efetivamente conhecem sobre qual normas eles devem operar naquela localidade. E uma das principais questões com eles, como a gente viu que tem um grande número de visitantes no PETAR, lá é cobrado ingresso. E uma das coisas que o SNUC também prevê é que de 25% a 50% do valor arrecadado pelo ingresso volte para a unidade de conservação e seja investido naquela unidade de conservação onde foi arrecadado. E uma portaria da Fundação Florestal definiu que não só ele deveria voltar para a unidade de conservação, mas que esse valor deveria ser investido em uso público da unidade de conservação,
e deveria ser aprovado pelo Conselho Consultivo. Então isso é questão de levantar expectativas sobre a participação, sobre as formas de participação. A gente falou aqui no começo, né, a Juliana falou no começo a questão do Conselho ser deliberativo na APA do Bororé, mas não ter recursos para desenvolver as ações que eram deliberadas lá. Aqui no caso, apesar de ser um Conselho Consultivo, pela portaria eles teriam recursos, só que isso de fato nunca aconteceu. Então é mais uma questão de geração de expectativa para a sociedade, que poderia ter, enfim, uma forma concreta de agir sobre o parque, mas que de fato nunca aconteceu. A gente passa para o item de baixo, que é a relação entre consultivo e deliberativo, que da mesma forma as pessoas acham que ser apenas consultivo ainda não é suficiente. O conselho deveria ser deliberativo. Outra coisa também levantada é a questão de os assuntos serem decididos na sede. Então, apesar do conselho funcionar, terem reuniões periódicas, ele já tem aí mais de quase 15 anos de existência do conselho, muitas das ações são decididas na sede e são levadas apenas em caráter de informação para a comunidade na reunião dos conselhos. Bom, já falei um pouquinho sobre a elaboração do plano de manejo. Por conta da importância do ecoturismo na região, existe uma Câmara Técnica de Ecoturismo, que é uma das que mais funciona no PETAD, então elas se reúnem com uma periodicidade maior do que o próprio conselho, e hoje em dia a Câmara Técnica leva já os assuntos que foram discutidos dentro da Câmara para serem discutidos no conselho mais amplo e aí sim ser tomada decisão. E por fim, só para continuar falando um pouquinho sobre a questão da expectativa que é gerada na comunidade e como que isso é difícil de trabalhar depois que é lançado, a questão desse decreto de parcerias que foi lançado em 2011 no Estado de São Paulo, que estabelecia formas de se realizar parcerias entre a sociedade civil e a Fundação Florestal, no caso, o poder público. E estabelecia em um dos seus preâmbulos que comunidades tradicionais teriam prioridade nessa relação de parcerias. Só que a gente tem uma lei federal, que é a 8666 de 1993, que estabelece contratos com o governo e que diz que toda a sociedade brasileira tem os mesmos direitos de competição quando for realizar contratos com o governo. E essa lei, por ser superior ao decreto, ela acaba vigindo. Então, quando foi lançado o decreto, todo o governo divulgou, foram feitas reuniões informando que essas comunidades teriam preferência na realização de contratos com o governo, só que aí a gente tem uma lei superior que cerceia essas expectativas e gera aí mais conflitos, mais problemas que têm que ser remediados no futuro. Essa é uma visão, acho que bastante rápida e geral sobre o PETAD. Eu vou passar agora para a Paula, que vai falar um pouquinho sobre a Ilha do Cardoso. Boa tarde, meu nome é Paula Vale e sou bacharel em turismo e sou mestranda do professor Sidney. E eu vou falar um pouquinho da minha área de estudo, que é a comunidade do Marujá, que fica na Ilha do Cardoso. Então, a Ilha do Cardoso, na verdade, é um parque estadual da Ilha do Cardoso, e foi criada também, é uma das mais antigas, foi criada em 1962. E dentro ali, a área em verde é a área do parque, e dentro dessa área tem 5 comunidades. Então, Marujá, Itapuçá, Serra da Baleia, Pontal do Leste, Camboriú e Foz. Ao todo tem aproximadamente 400 habitantes, e um diferencial do parque como um todo é que ele tem desde 98 o plano de gestão ambiental. Em 98 teve esse plano de gestão ambiental, em 2001, a partir desse plano de gestão ambiental, o plano de manejo. Então, o grande diferencial foi não apenas por existir esse plano, mas porque ele foi construído de maneira participativa junto com todas essas comunidades. E entre os assuntos discutidos e instituídos nesse plano, tem o programa de educação pública e educação ambiental. Então, desde aquela época já existe um certo ordenamento turístico para o parque. Agora, falando um pouquinho mais especificamente da comunidade de Marujá, é a maior comunidade do parque, tem aproximadamente 180 habitantes. Eles vivem basicamente da pesca e do turismo, e eles são organizados pela ANUMAR, que é a Associação dos Moradores do Marujá, que foi criada oficialmente também em 98, junto com o plano de gestão. Então, já também, outro diferencial, desde aquela época já existe uma organização no Marujá, e ela foi criada com o objetivo de melhorar as condições de vida da comunidade. A ANUMAR ela participou ativamente desse plano de gestão
gestão do parque, que futuramente veio a ser o Conselho Consultivo. Então, a Rumar, ela participa desse conselho gestor desde aquela época. Então, eles participam mesmo, assim, eles vão em todas as reuniões, tem todas as atas, está tudo documentado. Outra característica legal lá do Marujá é que acabou que, nos últimos anos, os moradores não tradicionais acabaram sendo expulsos. Então tiveram, quem era veranista, pessoal de Canadá, de São Paulo, que tinha casa lá, acabou sendo expulso pelos moradores e pelo parque também, em parceria com o parque. E, então você anda lá pelo Marujá, então você vê várias casas meio abandonadas. Essas pessoas que foram expulsas, elas por lei, elas têm que pagar pela demolição da casa e depois pagar pelo reflorestamento. E pela retirada do entulho também, porque afinal de contas é uma ilha. Então, boa parte dos moradores do Marujá hoje em dia são tradicionais, são caiçaras tradicionais. No Marujá, os espaços de participação são um centro comunitário, que foi construído pela Rumar e é gerido pela Rumar também, e as assembleias da Rumar, onde, de maneira geral, os assuntos são postos em votação e aí a comunidade toda tem essa oportunidade de optar e de votar. Como o turismo corre lá no Marujá. Então, o ordenamento, como eu falei, da licitação começou a partir de 98, o plano de gestão, e o turismo, de fato, gerido, tem uma organização coletiva sob a gestão da Rumar. Então, tem um controle de turistas durante o verão, então eles estabeleceram que por dia só podem ter 1.000 turistas na comunidade do Marujá. E também tem esse controle, ele é dividido pelos estabelecimentos. Então, é feita e discutida sempre a distribuição do número de pessoas em cada pousada, em cada hospedaria, em cada campo. Isso discutido em assembleia. Também tem, cada estabelecimento paga por turista ou por barraca R$1,50 para a Numar, que esse dinheiro fica no fundo da Numar. Também é a Numar que gera os horários de funcionamento dos geradores. Lá não tem energia elétrica também, então funciona à base de gerador. Então, para pousadas, o limite é meia-noite, durante o verão, né? E para restaurantes, para bares, o limite é 1 a 2 horas da manhã. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Alessandra, também sou bacharel em turismo e a minha pesquisa é sobre o quilombo do Vaporanduva, que fica no município de Eldorado, também no Vale do Ribeira, né? Da mesma forma que o Marujá e o Petá. Na verdade, é uma região ali cheia, né? São vários quilombos, não sei se vocês já conhecem, né? Mas são vários quilombos no Vale do Ribeira e o Vaporanduva é um desses, né? Na verdade, são 109 famílias ali em Vaporanduva, tem uma área de 2.754 hectares, sendo que 76% dessa área tem cobertura florestal, né? Mata mesmo, ou aquele capoeirão já alto, né? Então, tem uma grande área voltada para a conservação. Também integra a APA Quilombos do Médio Ribeira, né? E a questão histórica ali do Vaporanduva, ele está ligado à exploração do ouro de aluvião no século XVII, né? Que aconteceu ali desde Guapo, ali, subindo toda a região do Ribeira, né? Também tem a questão da luta pelo título da terra, que na verdade eles conseguiram ter o título registrado em cartório somente em 2010, né? Então foram 22 anos de luta para conseguir o título da terra, que não é nada fácil, né? Aqui no Brasil, todo o processo para conseguir esse título. E tem uma outra luta muito grande que acontece até hoje, que é pela não construção de barragens no Rio Ribeira de Guapo, né? Que não é uma luta individual, né? É uma luta com outros quilombos e também outras instituições, ambientalistas e tal. E todo esse processo de luta, né, pelo título da terra e pela não construção da barragem, resultou numa organização muito interessante da comunidade, né? Então eles estão organizados, a parte tanto comunitária como produtiva,
pela Associação Quilombo Ivaporunduva, que foi criada em 1994, né? E nesse histórico, que eu acho que é muito importante, assim, muito significativo, é a parte do investimento em educação que foi feito na comunidade, né? Faz mais ou menos, acho que uns 15, 14 anos, eles começaram a mandar os jovens para estudar, né? Estudar administração, estudar contabilidade, estudar turismo, estudar gestão ambiental, né? Com essa ideia de estudar e retornar para poder gerir essa terra, né? Porque no momento que eles falaram, não, agora a terra é nossa, a gente pode pensar o futuro aqui, né? Então eles tiveram esse investimento que eu acho que foi muito significativo. Com relação às atividades econômicas, né? Então hoje eles estão organizados assim, principalmente tem 3 atividades econômicas: a banana orgânica, né, que eles produzem, que é o carro-chefe, que é o que mais dá renda para eles, o turismo, né, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, e também o artesanato, que muitas vezes está ligado ao turismo, mas eles também comercializam, além do turismo, essa questão do artesanato, principalmente o artesanato da fibra da banana, né? E eles estão organizados em grupos de trabalho. Então tem a Associação Quilombo Ivaporunduva, e para cada segmento desse, eles têm um grupo de trabalho. Então tem um grupo de trabalho da banana, um grupo de trabalho do artesanato e um grupo de trabalho do turismo, né? Daí isso é interessante que começa hoje, né? Começa a dar oportunidade para as pessoas ficarem na comunidade ou voltarem para a comunidade. Então, assim, a minha última visita eu fiquei muito impressionada com o número de pessoas voltando para a comunidade. Então, você vai entrevistar uma pessoa, eu voltei faz um ano, eu voltei faz 6 meses. Então, as pessoas estão vendo que lá naquela comunidade, no Vale do Ribeira, que tem o IDH mais baixo aqui, como o Fabrício falou, está tendo oportunidade. Né? Então, acho que isso é bem interessante. Então, os instrumentos que meio que orientam o trabalho, eles têm o estatuto da associação, eles fazem um plano de trabalho anual, então todos os anos eles planejam quais atividades que vão ser investidas, né? Quanto eles vão investir, o que eles vão priorizar. Então tem um processo de planejamento aí, participativo bem forte. E eles também estão elaborando um regimento interno, né? que demora, faz alguns anos que estão elaborando esse regimento, mas eles vão discutindo cada assunto profundamente, né? Então, a hora que resolve mesmo. Bom, o turismo lá no Quilombo, ele veio, claro, como uma alternativa de renda diante da legislação ambiental restritiva, né? Porque eles, na verdade, eles estão na APA, não é parque, não é estação ecológica, mas a legislação ambiental está para todo mundo que tem mata, né? Então, para eles também tem isso. Então, eles tiveram que pensar em alternativas, que eles não estavam podendo, né, cortar palmito, toda aquela história. Também, eles têm todo um patrimônio histórico, cultural, né? Então isso favoreceu. E também eles estão, que é muito interessante, eles estão bem no meio entre a Caverna do Diabo, não sei se vocês conhecem, o Parque Estadual da Caverna do Diabo, e o Petar. Né? Então eles estão bem no meio do caminho. Então eles conseguiram captar esse fluxo de estudantes que vão para o Petar. Eles conseguiram trazer ele para uma parada no Quilombo. Né? Então isso acho que facilitou muito essa questão do fluxo, né? De como que o turista chega. Né? Eles trabalham o etnoturismo, né? Que definido por eles mesmo, como esse turismo que o interesse é a questão do modo de vida, mais ligado à questão da conservação ambiental. Eles trabalham principalmente com escolas, 90%, né, do público. Aí toda a estrutura deles é para receber escolas, né? Com relação às atividades, eles fazem palestras, assim, sempre na chegada tem uma palestra com uma liderança que conta todo o histórico da comunidade e tem um viés assim, político bem interessante, de falar a questão das barragens, né, da luta pela terra, racismo. Então tem várias coisas que eles colocam. Claro que depende também da idade do jovem, né, tudo isso, mas eles tratam essas questões na palestra, eles fazem algumas oficinas culturais, né? Então, por exemplo, como você faz o artesanato da fibra da banana, ou, por exemplo, de plantas medicinais, eles mostram, né, para que servem as plantas, e eu acho que é interessante porque eles trabalham tanto a questão histórica, como que no passado essas plantas eram utilizadas, como o que eles fazem com isso hoje, discutem, por exemplo, patente, então coisas super atuais. Então eles trazem a questão do passado, mas também pensando no presente, os problemas do presente, levando o aluno a pensar sobre isso. Né? Então são várias oficinas, também levam banana orgânico, né? Tem algumas trilhas, né? No meio da mata, tal, mas o foco é principalmente a questão histórica e cultural. Com relação ao serviço,
eles têm alimentação, tem um restaurante, tem uma pousada para 60 pessoas, né? Também comercializam artesanato, então, na verdade, a pousada é um ponto de escoamento desse artesanato, então todos os artesãos, né, através do grupo de artesanato, colocam os produtos para comercialização e também vendem outros produtos, por exemplo, o feijão, né, tudo que está tendo na comunidade que eles estão produzindo, eles colocam na pousada para comercialização, né. A oferta, tanto dos serviços e a gestão da atividade turística, né, é tudo feito de forma coletiva, né, eles trabalham sempre em conjunto. E parte da renda do turismo alimenta um fundo comunitário, né, então daí vai para um fundo que eles decidem o que vai fazer com aquele dinheiro, né, melhorias na comunidade. O fluxo turístico vem aumentando, eles receberam, acho que no último ano, 90 grupos assim, por ano, né. A capacidade que eles colocam, que eles têm estrutura de 130 pessoas por dia, é uma experiência de aproximadamente 15 anos e foi muito lentamente, assim, a coisa não aconteceu de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, uma liderança passou aí nas pousadas do Petar para falar do quilombo, né? Depois um grupo vinha um grupo por ano, sabe? 2 grupos por ano, então foi uma coisa que eles foram amadurecendo, porque inclusive tinha gente na comunidade que não queria o turista, não sabia o que era o turismo, né? Então foi todo um processo. E também integra o circuito quilombola do Vale do Ribeira, que na verdade são 6 comunidades, né, que estão organizadas no formato de circuito que está se consolidando, que a ideia é conhecer os diversos atrativos de diferentes comunidades quilombolas, tá? Então, vamos lá. Com relação à participação e decisão, então assim, as principais decisões de turismo acontecem na Assembleia, né? Então ali é o espaço mais, porque daí é o espaço onde todo mundo participa, não só o grupo de turismo. Então, porque o turismo de alguma forma afeta toda a comunidade, né? Então mesmo aquele que não atende o turista, ele tem como opinar ali na Assembleia. Eles também têm a coordenação do grupo de turismo. Hoje são 2 coordenadores. Então, tudo que é decidido na Assembleia cabe ao coordenador executar junto com o grupo de turismo, tá? Que é formado por as cozinheiras, os monitores, né, as camareiras, o pessoal da limpeza e inclusive os coordenadores. Eles também têm algumas reuniões do grupo, também tem reuniões do grupo de turismo em alguns momentos, eles acham que vamos fazer, precisamos avaliar isso, planejar aquilo, eles se reúnem. E também por segmento, por exemplo, está tendo problema na cozinha, então vamos fazer uma reunião das cozinheiras. Precisamos pensar em novos roteiros, tá? Vamos fazer com os monitores. Então tem reuniões por segmento também, são outros espaços aí de planejamento e decisão, né? É feito um rodízio de trabalho, então, por exemplo, a cozinheira que trabalha hoje não trabalha amanhã, já é uma outra cozinheira que vai estar atendendo o grupo. O monitor é a mesma coisa. Então eles conseguem, esse rodízio, fazer com que muitas pessoas, né, consigam de alguma forma estar recebendo esse recurso, se envolvendo, né, trocando com turistas, se envolvendo nessa atividade, né. Também tem uma outra questão, além das pessoas que atendem o turista, eles fazem um mapeamento dos produtos, por exemplo, quem que produz alface, né, quais são os produtos, e passam a comprar os produtos, né, das pessoas, também no formato de rodízio, quem faz pão, tá? Então a pousada compra esses produtos. Então o dinheiro do turismo amplia, né? Ele chega para essas outras pessoas que não estão diretamente envolvidas, ou porque não querem, né? Porque a pessoa pode, se ela quiser, ela pode passar a participar. Tem uma participação efetiva das mulheres, né? Mulher assim, dá show ali, né? Trabalham em tudo, trabalham na cozinha, são monitoras, são coordenadoras, muitas já foram presidentes da associação. A participação dos mais velhos com o turismo, a ideia de envolver eles, são mais como orientadores, mostrando, né, falando do modo de vida, a história, até para os monitores mais jovens, né, que aprendem com os mais velhos. Também através do artesanato, muitos produzem artesanato e também através de algumas vivências. Às vezes eles levam o grupo para o sítio da pessoa, então tira da pousada, não almoça na pousada e vai almoçar na casa da comunidade. Eles, dependendo do grupo, dos dias que vai ficar, eles fazem essa experiência, né? Também tem uma participação do jovem, que ela é estimulada, não é fácil, é um desafio a participação do jovem, mas eles tentam envolver, né, estimular isso através de estágio, então o jovem começa a ajudar no turismo, né, começa a entender o que é, e daí no final ele pode chegar a ser coordenador, tem essa abertura para esse processo, né. E também a função do monitor mirim, né, que
os mais assim, adolescentes passam também a atuar como monitores. Está acabando. Então, assim, algumas considerações aqui finais, né? Assim, do meu ponto de vista, é a organização comunitária que permite esse desenvolvimento do turismo. Então, eles têm um turismo que eu considero assim, interessante, né? E eu acho que outras pessoas também, porque eles são muito organizados. A organização é anterior ao turismo, né? A questão da banana é organizada, o artesanato é organizado. Em qualquer atividade, quando você está organizado, qualquer atividade vai, né? A decisão do turismo é uma decisão também da comunidade. Eles tiveram apoios de ONGs, o próprio ISA, o ITESP, né, que é o Instituto de ITESP, tiveram vários apoios, mas a decisão é deles. Eles conseguem direcionar o apoio, né? Eles conseguem falar, nós precisamos disso de vocês, e não a ONG que chega e fala, eu quero dar isso. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? A questão da presença de lideranças assim, fortes, né, que tem uma visão de futuro estratégica, assim, pelo menos para mim, acho muito impressionante como eles vêm lá na frente, e eles têm ações concretas para a formação de novos líderes, né? Então, a questão do Luiz Alfredo, você já está na segunda geração de lideranças, né? Então, tiveram os primeiros que lutaram pela terra, e tem agora esses que estão, nesse momento, que estão organizando ali a comunidade, pensando no desenvolvimento da comunidade. Então, acho que é um pouco isso, assim, né? Eles têm estratégia para envolver as pessoas, seja o rodízio, seja a compra dos produtos, seja a questão dos estágios. Então, eles vão pensando, os mais velhos, eles vão pensando em como envolver. Então, e essa questão do dinheiro circular também, né, para as famílias, assim, eu pude perceber que as pessoas estão satisfeitas com a atividade, percebem que beneficia a todos, né? Assim, um desafio ainda é o entendimento de toda a comunidade que o turismo é um patrimônio de todos, isso ainda não é claro. Eu estou contando aqui as coisas boas, mas tem muitos desafios ainda ali também, né? E esse é um dos desafios, alguns veem como só eu vou lá, vou ganhar minha diária, né, que o pagamento é através de diária. E assim, o que eu acho também que é interessante é que eles têm um esforço, um exercício constante da gestão coletiva da terra e dos recursos naturais. Então, realmente eles sempre estão ali discutindo como gerir melhor aquele lugar, que não separa muito homem e natureza, é tudo junto e misturado, né? Na verdade, eles vão pensando em como gerir aquele espaço. Assim. Então, é um pouco essa experiência. Obrigada pela atenção.